assim a qualquer preço, para que o boi não acabe perdendo. Então, essa é a parte emergencial. E a parte estruturante é o programa Água para Todos, que se não fosse ele, o povo no sertão estaria sofrendo muito mais. As duas adutoras que eu falei, mais a adutora de Pedras Altas para Riachão de Jacuípe, mais a adutora de Ponto Novo, que vai pegar a região ali de Bonfim, de Andorinha, para ter abastecimento de água. E é isso que eu estou negociando com a presidente. Os deputados têm se mobilizado, os senadores, o prefeito Luiz Caetano, através da UPB, e outros prefeitos também estão indo a Brasília. O governo federal tem respondido, mas é óbvio que a gente precisa de mais. A seca, Varela, eu digo que ela tem uma crueldade maior do que a enchente. Quando tem uma enchente, como aconteceu, infelizmente, no Rio, Teresópolis, Santa Catarina, a televisão mostra, porque é aquela cena devastadora e aí todo mundo se mobiliza. A seca fica sempre, todo dia, a esperança de que amanhã vai chover. E o gado vai minguando, o feijão, o milho vai secando, vai acabando a água para consumo, ou seja, a seca mata no silêncio. Mas é preciso, e eu creio que o governo federal já está sensibilizado, as matérias, inclusive, produzidas por vocês e outras redes de televisão são importantes para mostrar o flagelo da seca. E agora nós estamos, além disso tudo, rezando para que realmente possa vir um pouco de chuva para aliviar esse sofrimento do sertão. Mas é muito braba. Eu quero lhe dizer que até o fechamento de ontem à noite, nós já estamos com mais de 200 dos 417 municípios baianos decretados em emergência. Então é uma situação grave. Bahia, né? Metade da Bahia espalhada. Inclusive cidades, por exemplo, o entorno de Feira, a zona rural está com problema, a Vitória da Conquista está com problema, mesmo na Chapada nós temos regiões de muita seca. Então é uma situação braba. Falar em conquista, governador, eu vi ontem que o governo federal vai investir num bom aeroporto lá. Não, finalmente a gente conseguiu no Diário Oficial a primeira cota dos 52 milhões, foi liberado 20 milhões. Essa é uma briga antiga que demorou muito, desde do ano passado. Rapidamente, Varela, a gente estava pronto para fazer a grande reforma no aeroporto de Conquista, quando a ANAC, depois daquele episódio da TAM lá em Congonhas, a ANAC disse que o aeroporto de Conquista atual não dava segurança, que eu teria que tirar mais 350 residências. Aí nós optamos por ter um novo local mais apropriado, e aí já estamos com o projeto pronto. Eu tive ontem à noite com o Otto Alencar, que é o secretário da Infraestrutura, e a licitação deve estar indo para a rua hoje. Os 20 milhões estão aí, a gente deve gastar esses 20 milhões durante 2012, e ano que vem eu vou buscar os outros 30 milhões para a gente concluir realmente o aeroporto de Vitória da Conquista, que, como você disse, é a terceira maior cidade. Estamos botando também para licitar o aeroporto de Feira de Santana, e eu pretendo transformar a Feira de Santana, se der tudo como a gente está planejando com a Secretaria de Infraestrutura, num grande aeroporto para a distribuição da malha aérea aqui do Nordeste. Estamos conversando com algumas companhias aéreas, a licitação já está indo para a rua. Então a gente teria Feira de Santana e Vitória da Conquista com aeroportos à altura de duas cidades de 600 e de 400 mil habitantes. Bom, ainda antes de falar de política, governador, eu queria falar sobre a ponte Salvador-Itaparica. Você sabe que toda final de semana eu estou em Itaparica. Brigando com o prefeito aí que eu vi. Aí fica os caras lá, camarada, cadê a ponte? Digo, a ponte eu estou cobrando de vaga, né? Eu tenho aí o projeto da ponte aprovado, esse projeto é de Ivan Smachevski, né? E está aprovado o projeto. Governador, o povo quer saber o seguinte, é possível, é viável iniciar essas obras? Como é que andam os estudos? O impacto ambiental? Eu acho que eu vou passar esses 8 anos de governo aqui em Salvador e no interior do estado como uma pessoa que cumpriu as promessas que outros fizeram. Então a Ferrovia Oeste-Leste tinha 50 anos na gaveta, está virando realidade, está aí o novo Hospital Geral de Salvador, Hospital do Subúrbio, está aí a saída do aeroporto, o metrô em maio, estamos com a licitação aí na rua, e a ponte é uma obra de 5, 6 bilhões de reais. É bi. Então não é uma coisinha que você faz da noite para o dia. São passos que você tem que fazer. Eu ontem, inclusive, estava nesse despacho que eu tive com o secretário Otto Alencar, discutindo uma lei delegada que a gente vai mandar para a Assembleia exatamente para poder constituir uma empresa, que aí as coisas andam muito mais rápido, especificamente para fazer a gestão do empreendimento Ponte Salvador-Itaparica, ou como a gente chama o setor, o vetor
oeste de Salvador. O único vetor de crescimento horizontal de Salvador possível. Exatamente. Isso então, isso tudo já está estudado. Eu devo estar mandando a lei para a Assembleia, constituindo a empresa, e aquilo que eu lhe digo, seguramente eu não terei oportunidade de inaugurar essa ponte, mas não é isso que importa. O que importa é que, ao sair do governo em 2014, essa ponte eu já quero ter dado a ordem de serviço e ter visto a empresa ganhadora, o consórcio ganhador, começando essa obra. Salvador precisa, a Bahia merece, Salvador está, como você mesmo mostrou, os ônibus, está tudo muito abarrotado em Salvador, nós temos a maior densidade populacional de todas as capitais, não houve um planejamento urbano, historicamente falando, porque não se planejou a cidade, e agora a gente precisa planejar. O vetor oeste de Salvador, com a ponte, ele está planejando a ilha para não acabar com aquilo que você tanto gosta aí de final de semana, que é uma ilha que efetivamente merece o carinho da gente. Então vai ser tudo planejado para ter lugar para a universidade, ter lugar para o comércio, ter lugar para as habitações de alta renda, de média renda, de baixa renda, de tal forma que a ilha não perca a sua característica, mas que ela ganhe esse vetor de desenvolvimento. Então, pode ficar certo que você ainda vai estar aqui nesse... Eu espero que você esteja no balanço geral, ainda dando o cartão verde quando a gente der a ordem de serviço para a Ponte Salvador. Não, eu quero dar aqui vermelho também quando a ponte estiver engarrafada. Que vai engarrafar quando fizer essa ponte. Governador, eu tenho que fazer uma pergunta bem ácida. Diga. Por que houve a Dilma não gosta mais da Bahia? Por quê? Não tem um ministro baiano. O consulado americano agora é Minas e Rio Grande do Sul. E a gente... Foi o Emerson que esteve lá em Recife ontem, não é isso? Para te fazer o visto, passa 24 horas numa fila, um sofrimento. Eu já disse aqui, não posso fazer o gesto que eu ia fazer para os americanos, que você entra lá, você parece que é bandido. O inglês entra de cabeça em pé. O brasileiro, o cara quer olhar o sapato, você tem droga no sapato. É uma droga. E abriram minha sacola de droga, porque eu sou um drogado, eu tomo 16 comprimidos por dia. Eu sou bitransplantado. 16 medicamentos dia. Droga autorizada. Autorizada, claro, pelo médico, senão eu morro. Então, governador, preste atenção. Eu sinto assim que estamos gauchando a política da Dilma. Não tem mais um ministro baiano. Sua opinião? Não, tem. Qual é? O ministro do Transporte é baiano, Paulo Sérgio. Sim, mas... Não, eu estou só dizendo que foi tampão. Não, repare, ô Varela, eu quero deixar isso muito claro aqui para a população. A medida da paixão da Dilma pelo nosso Estado, que eu acho que ela tem que ter efetivamente, afinal de contas, esse Estado foi o que deu a maior vitória para ela em 2010, 2.700.000 votos de frente, ele tem que estar expresso em obras como são a Ferrovia Oeste-Leste, o novo aeroporto de Conquista, o próprio Hospital do Subúrbio, que tem verba federal. Agora, o novo aeroporto que a gente vai fazer a concessão de Feira de Santana, a ampliação do aeroporto de Salvador, ou seja, das obras, da ponte Salvador e Itabari. A ponte, ela disse assim, Varela, vote em Wagner, que eu faça a ponte. Ela disse a mim aqui no estúdio. Não, então, não, a ponte está comprometida, pode escrever que eu estou lhe falando que está comprometida. O fato de ter ministro, o presidente da Caixa é baiano, não depende disso, porque eu dependo de todos os ministérios. Ontem estava aqui... O senhor indicou algum? Eu, pessoalmente, não, que eu disse a ela, não quero indicar ministro. Eu quero a relação com a senhora, para que a senhora mande para lá as obras que eu preciso. Adianta eu ter um ministro? Eu preciso de saúde, educação, transporte, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social. Então, não, eu prefiro ter a relação com ela do que eu precisar, que às vezes cria até ciúme em outros, a gente poder trazer para cá, essa que me interessa, obras e serviços para poder empregar a nossa gente. Agora, ter um ministro lá não vai resolver minha vida, porque o ministro não vai cuidar só da Bahia. Então, eu tive aqui, só essa semana, foram 4 ministros aqui na Bahia. A ministra do Planejamento, o ministro do Transporte, o ministro do Desenvolvimento Agrário e o ministro da Integração Nacional. 4. Então, nós estamos recebendo verbas do PAC que são da ordem de bilhões de reais. Isso, para mim, é o mais importante. É evidente que se tiver uma pessoa, Mário Negromonte esteve lá, indicado pelo PP. Chegou uma hora que o PP entendeu que queria colocar, o outro tirou. Afonso Flores esteve lá, indicado pelo PT, pelo meu partido, pelo Partido da Bahia. Ela entendeu que deveria dar uma outra dinâmica, convidou uma outra pessoa. Desde que não deixe de fazer o principal, que é aportar verbas e convênio para cá, é isso que me interessa. Eu tenho certeza
que além da amizade para mim, ou para lá da minha amizade com ela, ela tem um carinho especial pelo povo da Bahia, porque toda vez que ela vem aqui, ela é muito bem tratada. E eu tenho certeza... E muito bem votada. E muito bem votada. E por isso eu não tenho dúvida que ela tem essa reciprocidade com a Bahia. Eu não fico com essa briga de ministro, porque a briga de ministro, ela pode dizer, toma aqui seu ministro. Agora, por exemplo, o presidente da Codevasf vai ser um baiano, que é a empresa que cuida de todo o Vale do São Francisco, com obras importantes. Mas para mim não é isso, porque eu sei que eu não vou poder pegar o presidente da Codevasf e dizer, meu caro, você só vai trabalhar para a Bahia, que o cara vai cuidar de 7 estados. Então, eu tendo a relação com ela, essa sempre foi minha postura. João Henrique se elegeu, perguntou, o senhor quer indicar quem, na época? Eu disse, ninguém. Eu quero que o senhor faça um bom governo. Então, minha postura sempre foi essa e eu não vou mudar. Eu quero obra para o povo e não dizer que eu tenho orgulho que fulano é indicado por mim. Se tiver um baiano, é sempre bom. Mas eu pensei que a pergunta ácida que você ia fazer era sobre os professores. Não. A outra é quem são os seus novos secretários, que o povo quer saber. Olha, posso deixar para lhe telefonar hoje de tarde para indicar? Para lhe avisar quem é? Está dando trabalho para escolher aí? Olha, são 2 pastas Fazenda importantes. É importantíssimo. Já entrevistei aqui o ex. Na verdade, a Fazenda, Carlos Martins, todo mundo sabe, que se dependesse da vontade do governador, não sairia, mas a paixão pela terra natal, o umbigo enterrado, e ele quer devolver o carinho que o povo teve com ele, quer tentar ser prefeito de Salvador para ajudar a população em Candeias. E Carlos Brasileiro também, Senhor do Bonfim. Na minha opinião, tem uma missão em Senhor do Bonfim. Indicamos o sucessor, a relação se estragou e eu acho que ele tem que retomar lá o trabalho. Essa é uma decisão pessoal dele e é uma pasta do desenvolvimento social que é fundamental e a Fazenda nem se fala. Então eu vou ter as últimas conversas hoje e hoje à tarde eu vou lhe telefonar para amanhã você dar o cartão verde para os 2 aqui. Tá bom. E sobre os professores, se você me der mais 1 minuto... Claro, fica à vontade. Só dizer o seguinte, Aliás, você precisa vir aqui mais vezes para atualizar o É só você convidar. Vamos fazer um trato, então, que eu venho aqui de 15 em 15. Tá combinado? Já quer tomar meu lugar, viu, Dom? Tá vendo? Você tá dizendo que quer pra eu vir aqui. Aí tá assim, uma vez por mês. E lá tá assim, ó. Não caiu não, viu? Tá assim. Lá. Isso aqui não tem nada a ver com um programa só. Aí tem a ver com a relação pessoal que eu prezo muito. Mas, como o seu programa eu sei que tá batendo, inclusive, nas outras redes nesse horário... O interesse é meu de vir aqui. Se você me der uma vez de cada 15 dias, eu venho. Será um prazer recebê-lo. Uma vez por mês eu venho. Tá batendo ainda lá? Tá, o pessoal claro. Tá na torcida? Tá preocupação. Então deixa eu dizer só para os professores, para fazer uma palavra aqui. Eu tenho o maior apreço por todos os professores. A pergunta é que o povo... O governo da Bahia paga o piso? Paga o piso. Pronto, então eu explico pro povo. povo. Não, então, é isso que eu quero dizer. Nós já pagamos o piso anterior. Saiu o piso novo, eu estou mandando o projeto de lei para a Assembleia, para poder pagar o piso conforme a lei determina para todo mundo e dando um reajuste na faixa imediatamente superior ao piso para que ela não fique abaixo do piso. Óbvio que o piso subiu muito, eu tenho que subir a primeira faixa para poder ficar. O que a lei está mandando, eu estou fazendo. Os professores, óbvio, todo mundo tem o direito de querer ganhar mais, eu vou deixar até com você aqui essa tabelinha. Isso é o que, a partir de 1º de janeiro, ganham os professores na Bahia. Agora, os professores gostariam que aquilo que foi dado no piso, 22%, fosse estendido para todo mundo. Eu não tenho caixa para fazer isso, para dar 22% para todo mundo, porque é impossível, porque você sabe que eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal. Então, a gente está discutindo a possibilidade de fazer promoções de tal forma que a gente melhore a condição dos professores. Agora, não adianta eu mentir, porque não é meu estilo. Dar 22% para o conjunto total dos professores, é impossível para mim que minha folha estoura todos os limites de responsabilidade fiscal. Eu tenho que governar olho no olho, sendo muito franco. Essa é uma função fundamental, a gente vem procurando valorizar desde que eu entrei no governo. Esses aqui são os salários, eu posso lhe garantir que na maioria das faixas a gente está aí entre os 8 melhores salários